Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores. Espero que esteja tudo bom com vocês, com a família de vocês. Eu resolvi começar esse vídeo mostrando para vocês algumas folhagens que eu tenho aqui na minha florestinha. Eu tenho várias plantinhas, como muitos de vocês já sabem, me acompanham há mais tempo, no meu quintal, na frente da minha casa, aqui na área. Eu resolvi mostrar aqui no comecinho do vídeo algumas folhagens, para que vocês observem, porque faz parte do tema do vídeo de hoje, vocês vão entender já já. Essa plantinha aqui, como vocês podem ver, ela tem um tom de verde e branco, mas a parte aqui de baixo está um pouquinho mais verde, vejam? Essa folha aqui, da Comigo Ninguém Pode, olha o tamanho dela, bem grande, não é verdade? Aqui esse antúrio, lindinho, tem uma florzinha ali, mesmo na sombra, várias folhagens de texturas e formatos diferentes. Mas veja só, elas têm características parecidas. Depois vocês vão entender melhor. Essa daqui é um mini imbé. As suas folhinhas são folhinhas delicadas, fininhas, certo? Brilhosas, bem verdinhas. Às vezes a iluminação não ajuda muito, amores, mas elas estão bem verdinhas. Tenho muitas plantinhas aqui na minha florestinha. Aqui tá ventando muito na cidade, como vocês podem ver. E várias plantinhas. Begônia, certo? Um lírio, mais lírios. Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos ao canal Planta Show. Eu me chamo Lilian e é um prazer falar com vocês mais uma vez. Amores, no vídeo de hoje eu vou falar sobre como nós podemos identificar uma planta, se ela é de sol ou se ela é de sombra, só por nós observarmos. Digamos que a gente vai num local comprar uma planta e a gente precisa saber, né, do que ela gosta, se é de sol ou se é de sombra. Então vamos lá. Duas coisas a gente pode observar na planta, que são suas flores e suas folhas. Vamos começar falando das flores. Como seriam as flores de uma planta de sol? Geralmente, amores, geralmente, tá? Porque toda regra, né, tem a sua exceção. Mas geralmente as flores de sol são flores, digamos assim, mais quentes, com tons de amarelo bem forte, laranja, vermelho, cores mais quentes, atrativos assim para alguns insetos, né? Atrativos para beija-flores, pássaros no geral, né? Borboletas. Geralmente são flores com cores fortes, certo? Essa é uma característica das plantas com flores para o sol. Além das flores serem com tons mais fortes, outra coisa que nós podemos observar numa planta de sol é a tonalidade das suas folhas. Geralmente, mais uma vez, geralmente, as folhas de sol pleno, elas têm tons diferentes do verde. Elas têm tons alaranjados, brancos, são conhecidas como as folhas, né, variegatas. Tem uma variedade de cores na sua folha, certo, amores? A gente pode falar tanto variegata como variegada, é a mesma coisa. Então, as plantas de sol, as suas folhas têm essas características, não só o verde, mas também outras tonalidades na sua folha. Outra coisa que nós conseguimos observar por meio das folhas são o tamanho dessas folhas. Geralmente, amores, as folhas de sol pleno são de espessuras menores, são folhas pequenas ou folhas cortadas. Isso por quê? Para que ela possa, assim, evitar a perca de água, a evaporação. Interessante, né? A natureza é bem interessante. Então, as folhas são menores para evitar a perca de água. E ainda outra característica das folhas de sol pleno é a textura dela, amores. É uma textura, como mostra aqui na matéria, muitas delas, né? Não são todas. Muitas delas têm uma textura crocante. É uma textura crocante, amores, que a gente pode pegar e até mesmo romper, quebrá-la, né, com facilidade, só em dobrar. Uma textura crocante. É uma característica também de folhas, né, de plantas de sol pleno. Só recapitulando bem rapidinho, amores, características de plantas de sol pleno.
Suas flores bem coloridas, com tons bem fortes de laranja, amarelo, vermelho, bem vibrantes. As suas folhas podem ser não só verdes, mas variar o tom, muitos tons, como folhas variegatas, por exemplo. Uma outra característica, as suas folhas podem ser pequeninas, compridas, isso para evitar a evaporação, evitar a perda de água. E a outra característica que eu falei agora por último, as suas folhas, a textura dela pode ser uma textura crocante. Agora vamos falar sobre as plantas de sombra. Quais as características que nós podemos observar na escolha das plantas para dentro de casa agora? Só lembrando que toda regra tem a sua exceção, ok, amores? Não é uma regra, não é todas são assim, mas coisas que podem nos ajudar. Só lembrando para ficar bem claro, tá bom? E agora vamos falar das características de flores para dentro de casa. Tem duas características. Vocês podem pensar, ela vai falar agora da cor, a tonalidade, já que falou das flores de sol com tom vibrante. Não, amores, a primeira coisa que eu vou falar sobre as flores de dentro de casa, como eu estava olhando aqui na matéria, é a sua delicadeza. Olha só, as flores de dentro de casa geralmente são flores delicadas. Aí vem dando exemplo, como as orquídeas, como por exemplo o lírio da paz, são flores delicadas. Essa é uma característica. A outra característica de flores de dentro de casa é a sua sensibilidade. Aí vem um exemplo das begônias. São flores bem sensíveis. As begônias, elas são bem sensíveis mesmo. Não só as suas flores. As suas folhas também são sensíveis ao sol, por exemplo. São plantas realmente que se classificam como plantas de dentro de casa. Observando as suas flores ali, a gente consegue perceber isso, certo? E o que a gente pode falar, por exemplo, da tonalidade das flores de dentro de casa? Será que todas elas são opacas, apagadas, não tem cores? Não, não é bem assim. Por exemplo, os antúrios. Os antúrios tem muitos que têm tonalidades bem fortes, também vibrantes. Mas lembrando que todas as plantas precisam de muita iluminação. Mesmo aquelas de sombra, para florir, elas precisam de muita claridade. E agora, o que dizer das folhas? Das folhas de plantas de dentro de casa, por nós observarmos como é que nós podemos saber que aquela planta é para dentro de casa. O tamanho, amores, também a gente pode observar. Geralmente, as plantas de folhas para dentro de casa, as folhagens são maiores. Isso porque tem uma explicação. Elas precisam, né, de uma área maior para captar a luz. Então, elas ficam maiores. Lógico, e isso dependendo de cada espécie, né? Por exemplo, eu estou aqui do ladinho com a espada, uma mini espada. Ela é uma mini espada. Então, o tamanho, por natureza, ela é mini, né? Mas, geralmente, as plantas, as folhagens de sombra são maiores. Elas são maiores, certo? Essa é uma característica. E uma outra característica, amores, é a tonalidade. Geralmente, as folhas para dentro de casa, o tom da folha é mais escuro, né? São um verde bem vibrante, um verde mais escuro, ok? Sem falar da sua espessura, que também se torna, muitas delas, dependendo da espécie, tá, amor? Eu sempre falo isso porque, às vezes, né, pode ser que fique mal entendido. Então, dependendo da sua espécie, geralmente a espessura de uma folha, de uma folhagem para dentro de casa, geralmente elas são mais finas, digamos assim, mais delicadas, mais sensíveis do que as folhas para o lado de fora, de plantas que gostam de sol pleno. São duas coisas bem simples, amores, que nós podemos observar na escolha no momento que a gente vai comprar nossas plantas para identificar se ela é de sol ou se ela é de sombra. Duas coisas, né? As flores e as folhas. Espero que esse vídeo tenha ajudado de alguma forma, que vocês tenham entendido bem, tá, meus amores? Olha, eu não sou nenhuma especialista. Eu tento pesquisar antes de passar para vocês alguma informação. E aquela coisa, eu passo tanto os meus conhecimentos, a minha experiência, digamos assim, com as minhas plantas, o que deu certo, eu tento passar para vocês. E vocês passam para mim também. É um compartilhamento, né, de conhecimento para a gente cuidar melhor das nossas plantas. Eu sempre falo isso, tá, meus amores? Por isso que às vezes, por exemplo, eu esqueço o nome de algumas plantas. É normal, tá? A gente não vai lembrar de tudo, não é? Inclusive, eu uso muitas vezes aplicativos que identificam a planta
para me poder identificar a planta, cuidar dela e falar sobre ela. Ok, meus amores? Espero que vocês entendam, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam. Se desejarem ser membros do canal, pode ser membro do canal já, né? Eu agradeço muito. É um valor simbólico de apenas R$ 1,99. Muito obrigada, meus amores, e desejo que vocês fiquem com o Criador de todas as coisas lindas, com as plantas de sombra, com as plantas de sol, o Criador de tudo. Fiquem com Deus.